Fala pessoal, beleza? Me chamo Adriano. Vou falar aqui hoje sobre essa situação de escanteio da equipe do Tuvantuvu, Turantuvu, equipe do Azerbaijão, que com o atleta nosso aí faz parte. E é uma equipe que me chamou muita atenção nessa questão de escanteios, porque eles têm uma capacidade assim, muito grande de execução e finalização desse tipo de situação. Marcaram dos últimos 20 gols no campeonato 8 a partir desse tipo de situação, um escanteio. E assim a gente vai ver como funciona, né? A gente vai analisar esses detalhes aqui do time deles. E o primeiro de tudo que me chama a atenção, e é muito importante para vocês também levarem em consideração em qualquer equipe que busca esse tipo, que tem uma grande capacidade ali de marca muitos gols, né, de bola parada, é que o batedor ele sempre vai ser o mais importante. Porque assim, né, se não tiver uma boa batida, infelizmente ou vai marcar poucos gols ou não vai marcar gol nenhum. Então, a batida dentro do futebol, em questão de bola parada, é muito importante, em qualquer aspecto, seja falta, seja escanteio, o batedor é muito importante. Essa equipe tem um batedor muito bom, não só um, mas outros batedores ali têm uma capacidade muito boa de entrega. É, Partindo dessa situação, a gente vai na minha opinião, o segundo detalhe mais importante desse time, a movimentação dos atacantes, que nesse momento seriam os zagueiros. Os zagueiros dessa equipe são muito bons na movimentação e eles fazem isso muito bem, principalmente no momento de gerar um homem livre, porque a gente está vendo aqui, zagueiro, outro zagueiro está por aqui e outro zagueiro vai sair dessa região para o meio. Então, assim, a gente pode perceber que eles têm movimentos muito bem coordenados para a situação de homem livre. E o terceiro detalhe que vai entrar nessa situação aqui vai ser os bloqueios. Os bloqueios também são muito importantes. E um detalhe que vocês vão ouvir muito eu falar vai ser o bloqueio em cima do goleiro, porque é uma coisa que eles buscam bastante, é uma coisa também que ajuda muito essa batida mais fechada. Porque assim, se bloqueia o goleiro na pequena área, a chance dele sair assim, ou sair com qualidade diminui bastante e isso também aumenta o perigo ali. E como tem tudo isso associado e gera muitas possibilidades de gol. Então, esse é um ponto bem interessante. O segundo detalhe, o quarto detalhe, no caso, né, que a gente vai ver, vai ser as sobras. Geralmente, essa equipe coloca um homem ou dois aqui na sobra. Uma equipe que tem, como eu falei no início, movimentos muito bem coordenados para esse tipo de situação. E aqui a gente já vai ver, né? Primeiro batedor, situação de homem livre, vai criar, bloqueio em cima do goleiro muito forte. E no momento da batida, olha, a gente foi perceber o homem livre que eu tinha comentado, consegue sair ali. Outro homem livre que eu tinha comentado lá no comecinho, sai da situação de segundo poste. Só voltar aqui de novo. Acabei adiantando demais. Não. Outro homem livre sai dessa situação, meio que ele faz um movimento em U, saindo daqui, vindo para cá, e é outro cara que participou muito bem nesse momento aqui. Então a gente pode perceber que essa equipe tem movimentos muito bem coordenados e os dois sabem muito bem o que faz. Então, não à toa que eles marcam muito gol nesse tipo de situação. Então, a gente vê esse movimento ali de homem livre muito bem feito, camisa 32 perfeito. Os dois jogadores ali, homens livres, fizeram uma movimentação muito boa e isso ajudou demais. Aqui a gente já vai ver o detalhe principal, vai ser esse bloqueio em cima do goleiro. E aqui a gente já pode perceber que esse pequeno detalhezinho aqui vai fazer a diferença, olha. A gente pode perceber que o goleiro vai sair, show. E o bloqueador dele nesse momento, olha, dá meio que um toque bem sutil na saída dele, o que deixa brecha para o homem livre ali conseguir atacar muito bem. Então a gente percebe ali que o bloqueador deixa um pouco o corpo, toca sutilmente no goleiro, o suficiente para tirar ele. Também errou feio na saída. E o homem livre ali consegue cabecear bem para completar o gol. Então, um detalhe aí prime dessa equipe nesse tipo de jogo que faz muita diferença. Aqui vai ficar bem visível também nesse lance, olha. A gente vai ver que o homem livre saiu muito bem. O goleiro acabou sendo atrapalhado por conta da marcação do bloqueador. Olha. A gente pode perceber que esse bloqueador faz muita diferença. E o homem livre que está nessa situação aqui, ele sai muito bem para o meio. Isso faz muita diferença no gol, porque o bloqueador faz o papel dele de atrapalhar o goleiro e o homem livre faz o papel dele de movimentação. E o batedor a gente nem precisa falar, né? Que batida muito boa. Então a gente pode perceber aí, olha, a situação se desviou muito bem. Apesar de ter sido uma sobra, se desviou muito bem mesmo. E aqui a gente vê de novo, olha, a situação um pouco mais de bloqueio, né? Que eles fazem. Empurrar a equipe para a zona, o goleiro bloqueado praticamente sem liberdade.
homem livre saindo, homem livre, homem para sair, homem livre, que também é outra situação. Então a gente pode perceber ali que é a equipe que tem movimentos muito bem coordenados e o resultado disso é gol, né? Só que aqui acontece um detalhe interessante, né? O goleiro ele consegue tirar a bola. Só que de tanta pressão em cima, meio que ele não consegue direcionar bem. E lembra do quarto detalhe que a gente falou? Dois homens ou um nessa sobra? É o que acontece aqui. Colocaram muita gente dentro da área, acabou tendo a sobra do goleiro e o que aconteceu? O gol a partir da sobra. Então, é uma equipe que está muito bem preparada para todos os detalhes. Rebatida, os atacantes, caso os zagueiros não conseguiram executar, beleza. Sempre tem alguém ali para chegar e tentar completar. Então, um time muito bem treinado nesse tipo de situação e, obviamente, né, material humano, os jogadores ali, eles fazem demais a diferença. Então, para esses quatro detalhes aí, eles se entregarem bem, os treinamentos têm que ser muito bons e, além disso, o entendimento dos jogadores tem que ser muito bom. Então, a gente vê que, não à toa, eles conseguem entregar muito nesse sentido. E aqui entra aquela questão do homem livre que a gente falou. Olha, bloqueio em cima do goleiro, homem livre saindo. E a gente vai ver que esse movimento em U aqui é muito bem executado por esse camisa 32. Então, assim, situação muito boa, né? Mais uma vez dizendo, um movimento muito bem coordenado. A batida, não precisa nem dizer, a batida é muito boa. Então, a gente pode perceber aqui, ó, também mérito do camisa 11 aqui que bloqueou muito bem o goleiro. Então, situação muito perfeita, no momento ali, atrapalhou demais o goleiro e quando a bola chega, um golaço, né? É um golaço, tem como dizer. Se existe golaço bola parada, esse aqui é um, principalmente escanteio. Então a gente pode perceber ali, perfeito, movimentação, batida, muito boa também, e gerou um gol, assim, do meu ponto de vista, fantástico. Aqui a gente percebe de novo, né, aquela situação de sobra. Só que aqui eles conseguiram, por meio dessa linha muito alta aqui, fazer com que não tivesse sobra. Mas caso tivesse, a gente poderia ter certeza que um desses dois aqui ia pegar justamente se essa bola caísse mais por esse lado. Então pode perceber que, como eu disse no começo, né, equipe muito bem preparada nessa situação de sobra. Então a gente percebe aí, olha, teve a sobra ali, mas a bola acabou batendo ali no homem livre que só precisou desviar para gol ali, só precisou deixar essa bola encostar ali para gerar a situação de gol. Aqui, um movimento que poderia ser de homem livre em U, né? Como a gente acabou de ver, só que ela acaba que não se concretiza, mas ele consegue pegar nessa região aqui, porque vai acontecer um detalhe interessante. Isso aqui eu acho que é bem interessante vocês também observar em outras situações de bola parada. É que assim, quem marca em zona muitas das vezes tem uma certa dificuldade, porque se ele marca muito frontal para a bola, a tendência é que quem vem de trás ocupe muito facilmente as costas dele. Além disso, quem vem de frente também. Se existe um bloqueio em quem está na zona, isso dobra a dificuldade. Então, assim, o que eu falo muito para alguns atletas que eu já trabalhei e trabalho é nesse tipo de situação em zona, na marcação, o mais interessante é que o atleta ele fica um pouco mais aberto, ele fica ali no que eu costumo dizer a minha linguagem, semi-aberto, porque assim, a gente pode perceber, olha, esse atleta aqui ele está numa situação bem complicada, no meu ponto de vista, se tivesse ficado um pouquinho mais semi-aberto aqui, poderia ter ajudado nessa situação, mas como não acontece isso, foca muito mais na bola do que no espaço, acontece o seguinte: esse cara se desvincula, vem para cá, ele se atola aqui na marcação, e no momento que ele sai, que ele consegue se desvincular, ele chega tarde, e nisso atrapalha muito a subida. Ó, desvinculou, vai subir, só que a subida ela é um pouco mais deitada, ela é um pouco mais atrasada também. E nisso, para quem sobe com apoio, para quem vem nessa corrida aqui, a tendência é que ganhe muito mais altura e, consequentemente, consiga desviar primeiro essa bola do que quem veio por último. Então, isso acaba ajudando bastante também essa equipe, principalmente contra times que marcam em zona. Então, ponto aí chave desse time nesse tipo de duelo. Gol perfeito, muito bom. Então a gente vê aí um detalhe muito interessante dessa equipe na bola parada. Mais uma vez aí mostrando. Então isso é um ponto bem interessante para você estar observando em outras equipes que tem esse tipo de disputa, né? Essa subida ela faz muita diferença.
E quando não tem isso, né? Quando a marcação ela é mais homem a homem, mais individual, a gente vai perceber que se não acontece uma boa marcação individual, consequentemente, quem vai vir de trás vai atropelar, né? E acontece nesse momento aqui, olha. Bom batedor, batida muito boa, aproveita bem o espaço e consegue golpear muito bem a gol sem tanta dificuldade ali. E gesto de execução, movimento, isso já faz a diferença com muita marcação, imagine sem. Então, um ponto que essa equipe aí tem muito sucesso. Então é isso, pessoal. Outro movimento, outra situação que vocês viram diferente aí, pode estar deixando aí nos comentários ou mandando algum tipo de mensagem. É, caso não, assim, caso vocês tiverem, assim, ou também outras equipes que fazem isso, né? Também deixem aí ou mandem alguma mensagem no Instagram ou no número do WhatsApp, beleza? Obrigado e até uma próxima.